the greatest age. And the satellite project cannot be taken as an index of our progress. So we're on the brink of an area of expansion of knowledge about ourselves and our surroundings. For the first time, we're putting cameras into space you've never seen. We set sail on this new sea because for a new terrifying theater of war. The life of this world. Let us dedicate ourselves to that.
Hoje eu quero falar com vocês de um filme que, sinceramente, me deixou com aquela sensação estranha depois dos créditos. Sabe quando você termina um filme e não consegue simplesmente levantar, pegar o celular e seguir a vida? Você fica alguns minutos pensando: tá, o que foi que eu acabei de assistir? É exatamente essa sensação que eu tive com A Última Casa. Porque à primeira vista, você pode olhar para essa história e pensar que estamos diante de mais um filme de sobrevivência, com uma família presa dentro de casa. Só que, conforme a história vai avançando, fica muito claro que o filme está interessado em algo bem maior do que simplesmente descobrir como escapar. E eu já quero começar dizendo uma coisa. O que mais me chamou a atenção aqui não foi nem o mistério das criaturas. Foi a maneira como o filme transforma uma casa, que normalmente representa segurança, conforto e família, em uma espécie de prisão que vai ficando cada vez mais perigosa. E isso é uma ideia muito boa, porque a gente normalmente pensa no perigo chegando de fora. Aqui, o problema é justamente que você não pode sair. A ameaça está do lado de fora, mas, ao mesmo tempo, ela começa a entrar na cabeça de todo mundo que está lá dentro. E é aí que eu acho que A Última Casa começa a ficar realmente interessante. A história acompanha Jason e Anne e os filhos deles, Graham e Ruth, além da presença de Cassidy, que também acaba sendo uma peça importante emocionalmente dentro daquela família. E eu gosto bastante de como o filme não começa imediatamente tentando destruir tudo. Pelo contrário, existe uma tentativa muito clara de mostrar uma família normal, com problemas normais, pequenas discussões, preocupações financeiras, rotina, filhos querendo coisas simples e pais tentando manter tudo funcionando. E isso é importante porque se você começa um filme desses já com caos absoluto, você perde a sensação de perda. Para eu sentir que uma situação é realmente desesperadora, primeiro preciso entender o que aquelas pessoas tinham antes. Preciso ver o cotidiano delas. Preciso ver a casa como lar antes de ela virar uma prisão. E o filme faz isso de uma maneira que eu achei bastante eficiente. Jason não é apresentado como aquele protagonista perfeito que sabe fazer absolutamente tudo. Ele não é um super-herói. Ele é um homem que está tentando cuidar da família, enquanto já carrega suas próprias inseguranças. Ele tem uma relação complicada com a ideia de responsabilidade e, principalmente, com a necessidade de proteger as pessoas que ama, e isso vai ser muito importante depois, porque existe uma diferença enorme entre proteger sua família e controlar sua família, e o filme passa bastante tempo brincando com essa linha. Jason acredita que, se conseguir manter todo mundo alimentado, protegido e ocupado, então está cumprindo o papel dele. Anne, por outro lado, começa a perceber uma coisa que ele demora mais para entender. Sobreviver não significa necessariamente estar vivendo, e para mim, essa é uma das ideias mais interessantes de A Última Casa. No começo, existe uma espécie de normalidade artificial. A família ainda está tentando manter as pequenas coisas do cotidiano. Café da manhã, brincadeiras, televisão, tarefas, exercícios, comemorações. E isso parece até estranho quando você pensa no que está acontecendo do lado de fora. Mas é justamente aí que o filme acerta. Porque se eu estivesse preso dentro de uma casa, sem saber se vou conseguir sair, provavelmente também tentaria manter alguma rotina. Eu não acordaria todos os dias pensando apenas, vamos morrer. Em algum momento, você precisa lavar a louça, precisa comer, precisa conversar com seus filhos, precisa decidir quem vai dormir onde, precisa encontrar alguma coisa para fazer. E o filme entende isso. É muito fácil fazer um filme de apocalipse colocando personagens correndo de um lado para outro, gritando e quebrando coisas. O mais difícil é mostrar o tédio, o silêncio, os dias passando, a repetição, a sensação de que o mundo continua existindo, mas você não faz mais parte dele. E A Última Casa começa a construir esse sentimento muito bem. Aquela primeira descoberta de que a família não consegue abrir portas ou janelas é um dos momentos em que eu senti que o filme realmente muda de marcha.
Porque até aquele instante ainda existe uma explicação racional para tudo. Pode ser uma falha elétrica, pode ser alguma coisa relacionada ao clima, pode ser um problema estrutural da casa, mas aí eles descobrem aquela barreira estranha. E pronto, a partir daí, acabou a normalidade. O mais interessante é que o filme não entrega imediatamente uma explicação mastigada, e eu agradeço muito por isso. Eu realmente prefiro quando uma história de mistério tem coragem de deixar algumas perguntas sem resposta durante bastante tempo, porque quando você não sabe o que está acontecendo, qualquer possibilidade parece assustadora. É governo? É algum tipo de desastre? É algo extraterrestre? É uma coisa sobrenatural? É alguma coisa relacionada ao oceano? E eu acho divertido como o filme brinca com todas essas possibilidades antes de começar a direcionar nossa atenção para uma explicação muito mais estranha. E tem outra coisa que eu gostei muito: os vizinhos. Parece um detalhe pequeno, mas a maneira como essas pessoas se comunicam através das janelas e sinais escritos ajuda bastante a criar a sensação de isolamento. Eles conseguem ver outras pessoas, conseguem saber que não estão sozinhos, mas não conseguem simplesmente atravessar a rua e conversar normalmente. Isso é cruel, porque estar completamente sozinho é uma coisa. Saber que existem pessoas a poucos metros de você, mas não poder alcançá-las, é outra completamente diferente, e eu acho que esse conceito poderia facilmente sustentar um filme inteiro. Você olha para a casa do outro lado da rua e vê uma família. Talvez aquela família tenha comida, talvez tenha remédios, talvez tenha alguma informação que você precisa, mas você não consegue chegar lá. É quase como estar em uma ilha, só que a ilha tem vizinhos. E isso também ajuda a construir uma das grandes forças do filme, a sensação de que a sociedade está desaparecendo aos poucos. Não acontece tudo de uma vez. Primeiro desaparece a comunicação, depois vem a falta de energia, depois começam os problemas com comida, depois os vizinhos começam a desaparecer. E lentamente, aquilo que parecia ser uma situação temporária começa a parecer permanente. Eu gosto muito quando filmes de sobrevivência entendem que o verdadeiro terror não é necessariamente o monstro. Às vezes, é o tempo, porque um monstro pode aparecer e você pode lutar contra ele. Mas como você luta contra 5 anos? Como você luta contra a fome? Como você luta contra o fato de seus filhos crescerem dentro de uma casa sem conhecer o mundo? Como você luta contra a ideia de que talvez nunca mais exista uma vida normal? Essas são as perguntas que, para mim, tornam o filme muito mais interessante. E aqui precisamos falar de Jason e Annie. Eu gostei da dinâmica dos dois porque eles não funcionam como um casal que simplesmente concorda com tudo. E ainda bem, seria muito artificial se os dois reagissem exatamente da mesma maneira a cada problema. Jason tende a pensar em soluções práticas: comida, água, segurança, ferramentas, armas, concertos, armadilhas. Anne está mais preocupada com o lado humano da situação, as crianças, a saúde mental, a rotina, a necessidade de preservar algum tipo de normalidade, e não acho que um esteja certo e o outro esteja errado. Esse é justamente o ponto. Os dois estão certos em algumas coisas e completamente errados em outras. Jason entende que sobreviver exige preparação. Anne entende que sobreviver sem preservar a família emocionalmente pode acabar sendo outra forma de derrota. E quando os anos passam, essa diferença começa a ficar cada vez mais pesada. Eu também gostei da maneira como Graham e Ruth são usados na história. Eles não estão ali apenas para serem as crianças que precisam ser protegidas. Aos poucos, eles começam a aprender, participar e questionar. E para mim, Graham é especialmente interessante porque ele representa uma geração que está crescendo dentro daquela situação. Jason ainda se lembra de como era o mundo antes. Annie também. Graham, não da mesma maneira. Isso muda completamente a perspectiva. Imagine crescer durante anos acreditando que o mundo exterior é praticamente um território proibido. Você não tem a mesma relação emocional com aquele mundo que seus pais têm. Para Jason, sair da casa significa voltar para a vida.
Para Graham, sair da casa pode significar simplesmente descobrir o que existe. E isso cria um conflito muito interessante entre pai e filho. Porque Jason pensa em segurança, Graham começa a pensar em liberdade. E essas duas coisas começam a se tornar incompatíveis. Ruth também funciona muito bem porque ela mantém uma ligação maior com o desconhecido. Ela é curiosa, ela observa, ela percebe coisas que os adultos tentam ignorar. E isso me lembrou bastante uma coisa que acontece em histórias de terror. Frequentemente as crianças percebem primeiro que alguma coisa está errada. Os adultos tentam racionalizar. Deve ser um animal. Você imaginou. Não tem ninguém lá fora. Está tudo bem. Enquanto a criança está pensando, não, eu vi alguma coisa. E quando o filme introduz a ideia daquela figura ou criatura aparecendo do lado de fora, eu acho que ele aproveita muito bem esse medo infantil, porque não é simplesmente tem um monstro, tem alguma coisa lá fora e eu não sei o que ela quer. E, sinceramente, para mim, isso é muito mais assustador. Uma criatura que simplesmente aparece e mata todo mundo pode ser assustadora por alguns minutos. Mas uma criatura que você não entende, isso fica na sua cabeça. E a atmosfera ajuda muito. Eu gostei da forma como o clima é usado praticamente como um personagem. A chuva não é apenas chuva. Quando começa a chover, você sabe que alguma coisa pode acontecer. A família fecha as cortinas. As pessoas ficam longe das janelas. O ambiente muda. O som muda. E isso cria uma espécie de regra narrativa muito simples. Chuva significa perigo. E quando um filme consegue criar uma regra assim, ele ganha muito, porque depois você nem precisa ver a criatura. Você ouve a chuva e já começa a ficar nervoso. É aquele tipo de construção que funciona quase como condicionamento. Você escuta determinado som e imediatamente pensa: deu ruim. E, para mim, o melhor horror é exatamente esse. Não é o susto, é a antecipação do susto. É quando você sabe que alguma coisa provavelmente vai acontecer, mas não sabe exatamente quando. E eu acho que A Última Casa consegue brincar bastante com essa expectativa. Outra coisa que me chamou a atenção é a evolução da casa. Isso pode parecer bobagem, mas não é. No início, aquela casa ainda parece uma casa. Tem comida, tem energia, tem televisão, tem objetos familiares, tem decoração, tem crianças brincando, tem vida. Depois começam as adaptações. A comida é racionada, a água precisa ser economizada, os espaços passam a ter funções diferentes, a família começa a plantar, começa a criar armadilhas, começa a modificar a estrutura. E depois de anos, a casa praticamente deixa de parecer um lar tradicional. Ela vira uma fortaleza, uma fazenda improvisada, um abrigo, uma prisão. E isso é muito simbólico, porque a família sobrevive justamente transformando a casa em alguma coisa que ela nunca deveria ter sido. E aqui entra uma das minhas partes favoritas do conceito do filme, a passagem do tempo. Eu gosto muito quando um filme não tem medo de envelhecer seus personagens, porque 5 anos são 5 anos. Graham e Ruth não podem continuar se comportando como crianças durante toda a história. Anne não pode continuar sendo exatamente a mesma mulher. Jason também não. A casa não pode permanecer igual. O mundo não pode permanecer igual. E essa transformação dá peso para tudo. Você começa assistindo a uma família que está esperando a chuva acabar. Depois percebe que estão esperando semanas, depois meses, depois anos. E nesse ponto, a pergunta deixa de ser: quando isso vai acabar? E passa a ser: e se nunca acabar? Essa mudança é fundamental. E eu acho que o filme fica mais forte justamente quando começa a abandonar a ideia de que aquilo é uma crise temporária. Porque no começo Jason consegue dizer para os filhos que tudo vai ficar bem. Ele pode acreditar nisso. Depois de 5 anos, dizer isso já não é tão simples. E aqui eu quero fazer uma pausa para falar de uma coisa que eu particularmente gosto em filmes assim: o otimismo teimoso. Jason continua tentando, mesmo quando parece absurdo, mesmo quando parece inútil.
Ele conserta coisas, constrói coisas, cria armadilhas, tenta encontrar novas formas de conseguir comida. E em alguns momentos você pode até pensar, cara, para de tentar. Você precisa aceitar a realidade. Mas aí eu penso, talvez essa seja justamente a razão pela qual eles continuam vivos. Porque quando você aceita completamente que não existe esperança, o próximo passo pode ser simplesmente desistir. E Jason não consegue fazer isso. O problema é que essa mesma característica que mantém a família viva também começa a afastá-lo dos filhos. Ele está tão concentrado em sobreviver que começa a esquecer que sobreviver não é o único objetivo. E essa é uma crítica que eu acho muito boa. Porque existe uma diferença entre salvar sua família e estar presente para sua família. Você pode construir a melhor armadilha do mundo, pode armazenar comida, pode consertar um carro, pode preparar armas, mas se seu filho olha para você e sente que você não está mais realmente ali, alguma coisa está quebrada. E esse conflito me parece muito mais real do que qualquer criatura. Porque o monstro do lado de fora é fantástico, mas o desgaste de uma família confinada durante anos é humano, e é aí que o filme consegue me pegar. Eu não quero apenas saber como eles vão escapar, quero saber o que vai sobrar deles quando finalmente puderem escapar. Porque depois de tantos anos, mesmo que a porta se abra amanhã, eles não vão simplesmente voltar à vida que tinham. Aquelas pessoas já mudaram. E o mundo também, e talvez essa seja a maior pergunta que a última casa coloca na mesa. O que significa voltar para casa quando a própria casa foi o único mundo que você conheceu durante anos? Essa ideia fica comigo, e honestamente é uma das razões pelas quais eu acho que esse filme funciona melhor quando está sendo silencioso do que quando está tentando ser grandioso. Os momentos em que Jason e Anne estão conversando baixinho, os filhos tentando comemorar uma data especial, a família tentando preparar uma refeição com quase nada, um presente simples, uma pequena plantação finalmente dando resultado. São esses momentos que fazem a ameaça funcionar. Porque você começa a perceber que eles não estão lutando apenas contra criaturas. Eles estão lutando para continuar sendo uma família. E isso, para mim, é o coração do filme. No próximo trecho da nossa conversa sobre a última casa, eu quero entrar ainda mais fundo justamente nessa parte, como o confinamento transforma Jason, Annie, Graham e Ruth. Por que o filme funciona como terror psicológico antes mesmo de mostrar suas criaturas, e como a história começa a usar fome, isolamento, tempo e família como armas contra os próprios personagens. Uma das coisas que mais me interessam em A Última Casa é que, quanto mais tempo a família fica presa, menos o filme parece ser sobre escapar de uma casa, e mais sobre escapar daquilo que essa casa está fazendo com você. E essa diferença é enorme, porque no começo a prisão é física, a porta não abre, as janelas não funcionam, existe aquela barreira estranha envolvendo a casa. Pronto, temos um problema concreto. Você olha para aquilo e pensa, precisamos descobrir como quebrar isso. É uma situação que parece ter solução. Talvez seja difícil, talvez demore, mas existe uma lógica muito simples, encontrar uma saída. Só que o tempo passa, e aí a prisão deixa de ser apenas física. Ela começa a ser psicológica, depois emocional, depois familiar. E, em determinado momento, você percebe que mesmo se alguém abrisse a porta naquele instante, não existiria nenhuma garantia de que aquelas pessoas saberiam realmente o que fazer do lado de fora. É isso que eu acho tão interessante nessa história. Jason, principalmente, passa por uma transformação enorme. No início, ele ainda consegue funcionar dentro daquela ideia de pai protetor. Ele acredita que precisa manter os filhos tranquilos, precisa controlar a situação e precisa encontrar soluções. E eu entendo completamente a postura dele. Se você tem crianças dentro de casa e alguma coisa inexplicável está acontecendo do lado de fora, provavelmente você também tentaria esconder parte da gravidade. Mas existe uma diferença entre proteger uma criança do medo e mentir para uma criança porque você mesmo não sabe o que está acontecendo.
e Jason vai descobrindo isso aos poucos. Ele começa dizendo que tudo é temporário, depois começa a criar regras, depois começa a racionar, depois começa a ensinar habilidades de sobrevivência. E quando você percebe, ele já está preparando os filhos para um mundo que talvez nunca volte a existir. Isso é pesado, porque existe uma cena mental que ficou muito forte para mim enquanto eu pensava na história. Jason ensinando os filhos a sobreviver dentro de uma casa que deveria ser o lugar onde eles simplesmente deveriam viver. É quase uma inversão completa da infância. Uma criança normalmente deveria aprender matemática, ler, brincar, fazer amigos, descobrir música, assistir a filmes, sair para algum lugar. Aqui, essas coisas ainda aparecem, mas sempre existe uma camada por baixo dizendo: você precisa aprender isso porque talvez amanhã não tenha comida. E isso muda tudo. Até uma atividade aparentemente absurda, como usar brinquedos para ensinar alguma habilidade prática, acaba ganhando outro significado. No começo pode até parecer engraçado, mas depois você percebe que Jason está tentando transformar a infância dos filhos em treinamento. E de novo, eu não acho que ele esteja fazendo isso por maldade. Esse é o detalhe, ele está tentando salvar os filhos. O problema é que salvar alguém pode ter um preço, e esse preço pode ser a própria infância daquela pessoa. É por isso que eu gosto tanto da relação entre Jason e Graham, porque Graham começa a enxergar a situação de uma maneira diferente. E não é simplesmente aquela rebeldia clássica de adolescente contra o pai. Existe uma razão muito mais profunda. Graham está crescendo. Ele começa a perceber que Jason não está apenas mantendo a família viva. Jason está mantendo a família parada. E essas duas coisas são diferentes. Imagine ter 15, 16, 17 anos e perceber que sua vida inteira está acontecendo dentro de 4 paredes. Você não sabe como é estudar com outras pessoas. Não sabe como é sair com amigos. Não sabe como é conhecer alguém de quem gosta. Não sabe como é simplesmente caminhar por uma rua sem pensar que alguma coisa pode atacar você. E então seu pai diz: precisamos ficar aqui porque é seguro. Você entende, mas ao mesmo tempo pensa: seguro para quê? Essa é uma pergunta brutal, porque segurança sem liberdade pode começar a parecer uma prisão. E acho que Graham representa exatamente isso. Jason olha para o exterior e vê ameaça. Graham olha para o exterior e vê possibilidade. E os dois estão olhando para a mesma coisa. Essa diferença de perspectiva é muito inteligente, e Anne fica exatamente no meio disso. Ela entende Jason. Ela sabe que ele está tentando fazer tudo funcionar. Ela também percebe o que está acontecendo com os filhos. E, em determinados momentos, ela começa a perceber que talvez Jason esteja tão concentrado na sobrevivência que esqueceu de perguntar se eles ainda estão vivendo. Essa discussão é uma das mais humanas da história, porque é muito fácil para quem está assistindo pensar: Jason está certo, eles precisam sobreviver, claro que precisam, mas sobreviver por 5 anos, 10 anos, 20, a partir de determinado momento, você precisa começar a perguntar o que está sendo preservado, a vida, a família, a esperança ou apenas o medo de morrer, e essa é uma diferença muito importante. Eu também gosto muito da Anne porque ela não é colocada simplesmente como a esposa que acompanha o protagonista. Ela tem suas próprias decisões, seus próprios medos e, principalmente, sua própria capacidade de adaptação. Na verdade, eu diria que uma das maiores forças dela é que ela consegue perceber mudanças emocionais antes de Jason. Jason pensa em estrutura. Anne pensa em pessoas. Jason pensa no que pode ser consertado. Anne pensa no que está sendo perdido. E essa combinação dos dois é o que mantém a família funcionando. Se os dois fossem iguais, provavelmente seria muito mais difícil acreditar que eles conseguiriam sobreviver. E quando Anne começa a trabalhar com plantas, sementes e cultivo, isso também não está ali apenas para mostrar uma técnica de sobrevivência,
Para mim, existe uma coisa muito simbólica nesse detalhe, porque plantar alguma coisa é acreditar no futuro. Você pega uma semente pequena, coloca no solo e cuida dela, esperando que, algum dia, aquilo produza alguma coisa. Só que ninguém pode garantir que você vai chegar ao dia da colheita. Você simplesmente acredita. E naquele ambiente, isso é quase um ato de resistência. Anne está dizendo, sem precisar falar, eu acredito que ainda haverá um amanhã. Isso fica ainda mais forte quando a primeira produção da plantação aparece e vira um momento emocional para a família. É uma coisa pequena. Não é uma grande vitória cinematográfica. Não é uma explosão. Não é uma criatura sendo derrotada. É um alimento. Mas naquele momento, aquilo significa muito mais do que comida. Significa que eles conseguiram produzir alguma coisa em um mundo que está tentando tirar tudo deles. E eu gosto muito desse tipo de vitória em filmes de sobrevivência. É aquela vitória minúscula que para os personagens parece gigantesca. É como quando você está passando por um período ruim e uma coisa simples dá certo. Para outra pessoa, aquilo pode parecer insignificante. Para você, é tudo. E a última casa entende isso. Até a questão dos presentes de Natal funciona dessa maneira. Porque normalmente, quando pensamos em Natal em filmes, esperamos algo grandioso. Família reunida, decoração bonita, comida, música, presentes. Aqui, o significado é completamente diferente. A família está tentando recriar uma tradição que pertence ao mundo antigo. Eles estão tentando provar que ainda são uma família normal. E eu acho isso bonito e triste ao mesmo tempo. Porque você percebe que eles estão criando uma versão artificial da normalidade. Eles sabem que o mundo mudou, mas ainda colocam uma árvore, ainda dão presentes, ainda tentam sorrir, ainda tentam fazer algum tipo de comemoração. E talvez seja justamente isso que mantém a sanidade deles. Porque se eles abandonarem todas essas coisas, se pararem de comemorar, se pararem de brincar, se pararem de conversar, o que sobra? Apenas sobrevivência. E sobrevivência pura é uma coisa muito feia. É comer, dormir, procurar água, evitar perigo, repetir. Comer, dormir, procurar água, evitar perigo, repetir. E depois de alguns anos, você começa a entender que isso não é vida, é existência. Essa diferença é central para o filme. E aí entra Cassidy. Eu acho que essa parte da história é especialmente difícil porque o filme começa a tirar da família coisas que não são substituíveis. Quando você está sobrevivendo, você pode improvisar comida, pode fazer uma ferramenta, pode construir uma armadilha, pode plantar alguma coisa. Mas não pode simplesmente substituir um membro da família. E quando a família precisa tomar uma decisão dolorosa envolvendo Cassidy, o filme abandona completamente qualquer ideia romântica de sobrevivência. Não existe uma solução bonita. Não existe todo mundo fica bem. Existe apenas uma escolha horrível entre opções horríveis. E eu gosto quando uma história tem coragem de mostrar que sobreviver nem sempre significa vencer, às vezes significa escolher qual perda você consegue suportar. E isso torna a história muito mais pesada. Depois, quando a família começa a ficar realmente sem comida, a situação chega a outro nível. No início, o espectador ainda está pensando em estoque. Depois em racionamento, depois em improvisação, e finalmente chegamos ao ponto em que eles precisam olhar para coisas que antes jamais considerariam como alimento. É aí que a civilização começa a desaparecer, porque é muito fácil ser civilizado quando existe comida suficiente. É fácil falar sobre moralidade quando você está confortável. Mas quando uma criança está com fome e você não sabe quando será a próxima refeição, aí os valores começam a ser testados. E isso me lembra uma coisa que sempre me atrai em filmes pós-apocalípticos. Eles não deveriam perguntar apenas como você sobreviveria, mas quem você se tornaria para sobreviver? Essa segunda pergunta é muito mais interessante, e Jason começa a ser colocado exatamente diante dela.
Ele precisa tomar decisões que o Jason do começo do filme provavelmente consideraria absurdas, mas o Jason de anos depois não é mais o mesmo homem. E isso também explica por que a relação dele com Graham fica cada vez mais complicada. Graham começa a perceber que o pai está disposto a fazer praticamente qualquer coisa para manter a família viva. Só que Graham não quer passar o resto da vida apenas sobrevivendo. Ele quer alguma coisa além disso, quer futuro, quer movimento, quer liberdade. E quando Jason conserta o carro, isso é um detalhe que eu acho muito bom, porque, racionalmente, parece completamente inútil. Para que consertar um carro se você não consegue sair? Mas Jason não está realmente consertando apenas um carro, ele está consertando esperança. Ele está dizendo: se um dia a porta abrir, nós estaremos preparados. E Graham responde basicamente: e se ela nunca abrir? Essa é a diferença entre eles. Jason precisa acreditar que existe um futuro, porque, se ele não acreditar, tudo o que fez durante aqueles anos perde significado. Graham não tem essa mesma dívida emocional com o passado, e por isso consegue questionar o pai. É uma discussão que eu acho bastante poderosa, porque nenhum dos dois está completamente errado. Jason está tentando garantir que exista um amanhã. Graham está tentando garantir que esse amanhã realmente valha a pena. E Annie percebe os dois lados. Ela vê o quanto Jason está se sacrificando, mas também percebe que os filhos estão crescendo diante dela. E é aí que o filme fica muito mais triste. Porque não existe vilão naquela discussão. Não existe alguém que você possa apontar e dizer: esse cara é o problema. O problema é a situação. O problema é o confinamento. O problema são os anos. O problema é que ninguém sabe quando aquilo vai terminar. E talvez nunca termine. Agora, falando das criaturas, eu preciso dizer que acho uma decisão muito interessante o filme não revelar tudo imediatamente. Eu gosto de criaturas que permanecem parcialmente desconhecidas. Quando você mostra demais cedo demais, o medo diminui, porque o cérebro humano é muito bom em se acostumar. Você vê o monstro uma vez, depois vê de novo, depois mais uma vez. Depois já está pensando: tá, eu conheço esse bicho. Mas quando você só vê sinais, um som, uma sombra, uma movimentação, um cadáver, uma janela, um rastro, uma presença, aí a imaginação começa a trabalhar. E a imaginação é muito mais cruel do que qualquer departamento de efeitos visuais. Eu prefiro 1000 vezes ouvir alguma coisa do lado de fora e não saber exatamente o que é do que ter uma criatura pulando na tela a cada 5 minutos. E a regra da chuva ajuda muito nisso. Quando começa a chover, você sabe que alguma coisa está prestes a mudar. A família precisa fechar as cortinas. As janelas viram zonas proibidas. As pessoas precisam ficar quietas. E existe aquele medo de que alguma coisa esteja observando. Essa ideia é muito boa. Porque normalmente, em um filme de monstro, você tenta olhar para fora para encontrar a criatura. Aqui, olhar para fora pode ser exatamente o que coloca você em perigo. Isso transforma a janela em uma espécie de tela de cinema dentro do próprio filme. Você quer olhar, mas sabe que não deveria. E esse tipo de tensão funciona muito bem. E tem uma cena envolvendo Susan, que para mim é uma das mais importantes para estabelecer o verdadeiro nível de perigo. Até aquele momento, ainda existe esperança. Talvez alguém consiga ajuda. Talvez os vizinhos tenham descoberto alguma coisa. Talvez exista uma maneira de escapar. Mas quando ela aparece desesperada e a situação muda rapidamente, o filme deixa claro que o mundo exterior não está apenas deserto, ele está hostil, e não é uma ameaça que você consegue negociar. Não é uma situação em que basta abrir a porta e correr. Existe alguma coisa lá fora que está controlando aquele ambiente de uma maneira que ninguém entende. E o pior é que os personagens não sabem as regras. Isso é fundamental, porque se você conhece as regras de um monstro, pode criar estratégia. Se você sabe que ele não suporta fogo, você usa fogo. Se sabe que ele não consegue entrar em determinado lugar, você se esconde. Mas aqui, durante muito tempo, eles não sabem absolutamente nada. E isso cria uma vulnerabilidade enorme. Eles estão aprendendo por tentativa e erro, e alguns desses erros custam caro.
muito caro. Outro elemento que eu gostei bastante é a maneira como o filme usa o som. Mesmo sem entrar em detalhes técnicos específicos da produção, dá para perceber como o silêncio tem uma função enorme na experiência. Quando você está dentro de uma casa durante anos, os sons cotidianos começam a ganhar peso. Uma porta, um passo, um animal, a chuva, um ruído vindo de outra parte da casa, uma coisa caindo. E quando existe a possibilidade de uma criatura estar próxima, qualquer som vira uma ameaça. Isso é muito mais eficiente do que colocar música assustadora o tempo inteiro. Aliás, eu prefiro quando a trilha sonora sabe desaparecer. Porque, às vezes, a ausência de música é o que faz a cena ficar desconfortável. Você está olhando para a tela. Nada acontece. E justamente porque nada acontece, você começa a esperar alguma coisa. Aí, você começa a ouvir sua própria respiração. É nesse ponto que o suspense realmente funciona. E a música, quando entra, precisa complementar esse sentimento, não substituir. Para mim, a melhor trilha para um filme como esse não é aquela que fica dizendo ao espectador, agora fique assustado. É aquela que cria uma sensação de vazio, de distância, de algo antigo, de alguma coisa que não pertence ao mundo humano. Porque, se a história realmente está lidando com criaturas relacionadas ao oceano, existe uma oportunidade muito interessante de brincar com sons graves, ambientes aquáticos, ecos e texturas que façam o espectador sentir que existe um mundo enorme escondido logo além daquelas paredes. E isso combina perfeitamente com a escala da história, porque a família está presa em uma casa. Mas o que está do lado de fora pode ser muito maior do que eles conseguem imaginar. E essa é outra coisa que gosto muito no conceito. A casa é pequena, o oceano é gigantesco, a família conhece uma fração minúscula do mundo. E talvez o que esteja acontecendo não seja nem mesmo uma invasão, talvez seja outra coisa. Essa possibilidade começa a ficar muito interessante quando Ruth começa a levantar hipóteses relacionadas a criaturas marinhas antigas. E eu gostei dessa mudança, porque até então, nossa cabeça está pensando em alienígenas. Estamos acostumados a histórias em que uma coisa inexplicável cai do céu, prende pessoas, altera o ambiente e começa a me atacar. Só que aqui o filme começa a sugerir, e se o problema não veio do espaço? E se veio do mar? E essa ideia é assustadora justamente porque o oceano é um dos lugares mais desconhecidos do planeta. Você não precisa acreditar em monstros mitológicos para achar isso assustador. Basta pensar na quantidade de coisas que ainda não conhecemos sobre o fundo do oceano. É um ambiente gigantesco, escuro, profundo e extremamente difícil de explorar. Então, quando Ruth começa a considerar a possibilidade de que aquelas criaturas não sejam alienígenas, mas algo antigo relacionado ao mar, a história ganha outra camada. E eu gosto que ela seja a pessoa que levanta essa hipótese, porque Ruth passou boa parte da história observando. Os adultos estavam tentando encontrar respostas. Ela estava tentando entender o que estava vendo. E isso mostra como os filhos não são simplesmente passageiros dentro da história. Eles também estão formando suas próprias teorias. Estão criando seu próprio entendimento do mundo. E isso me leva a uma das coisas que considero mais interessantes no filme, a inversão da relação entre pais e filhos. No começo, os pais sabem tudo, ou pelo menos fingem saber. Depois de anos, isso muda. Graham e Ruth passam a ter conhecimentos que os pais não possuem. Eles cresceram naquele ambiente, aprenderam novas maneiras de sobreviver, aprenderam a lidar com a casa. Aprenderam a observar as criaturas, e de certa maneira, o mundo que era desconhecido para os pais começa a se tornar o único mundo que os filhos conhecem. Isso é muito poderoso, porque, no final das contas, os filhos não são apenas vítimas do apocalipse, eles são produtos dele, e isso muda a forma como eles enxergam a liberdade. Para Jason, sair significa recuperar algo. Para Graham e Ruth, sair significa descobrir algo. E é exatamente por isso que a decisão de finalmente parar de se esconder ganha tanto peso. Durante anos, a família viveu com uma regra muito simples. Não olhe, não saia, não faça barulho, não provoque, não arrisque.
mas chega um momento em que o risco de ficar é maior do que o risco de sair. E aí a história começa a entrar em uma nova fase. Até então, Jason era o homem tentando manter as criaturas fora. Agora, a família precisa descobrir como enfrentar aquilo que está lá fora, e isso muda completamente a dinâmica. Graham não quer mais apenas obedecer. Ruth não quer mais apenas observar. Anne não quer mais apenas esperar. E Jason finalmente começa a perceber que talvez a maior ameaça não seja morrer. Talvez seja continuar vivendo daquela maneira para sempre. Essa é uma distinção que eu achei muito forte, porque existe um momento em qualquer história de sobrevivência em que o personagem precisa decidir quanto tempo eu consigo continuar assim. E a resposta talvez seja, para sempre. Mas será que deveria? Essa é a pergunta. E quando a família começa a planejar uma maneira de enfrentar a criatura, eu gosto que a solução não venha de uma arma mágica ou de algum equipamento futurista. Eles usam o que têm, improvisam. Cada membro da família tem uma função, e isso reforça a ideia central de que eles chegaram até ali porque aprenderam a trabalhar juntos. Jason tem experiência prática. Anne tem coragem. Graham tem energia e conhecimento adquirido durante aqueles anos. Ruth tem observação e agilidade. Não existe um herói sozinho, é a família inteira. E isso é importante porque o filme começou com Jason tentando ser o protetor absoluto. No final, ele precisa aprender a aceitar ajuda, e talvez esse seja o maior crescimento dele. Não é aprender a lutar, não é aprender a caçar, não é aprender a construir armadilhas. É aprender que proteger a família também significa confiar nela. E isso é uma coisa muito difícil para alguém que passou anos acreditando que tudo dependia dele, porque Jason passou tanto tempo pensando, eu preciso resolver, eu preciso consertar, eu preciso alimentar, eu preciso proteger, eu preciso salvar. Mas chega um momento em que a resposta precisa ser, nós vamos resolver, e isso muda completamente a história. Eu acho que é aí que A Última Casa deixa de ser apenas um filme sobre sobrevivência e vira um filme sobre família, porque no final, a questão não é apenas como eles vão derrotar uma criatura, é se eles conseguem continuar sendo uma família enquanto enfrentam tudo isso. E isso é muito mais difícil, porque você pode construir uma armadilha, pode criar uma arma, pode encontrar uma saída. Mas não existe ferramenta para consertar anos de ressentimento, não existe botão para devolver a infância perdida, não existe maneira de recuperar as pessoas que morreram, não existe como apagar tudo aquilo. A família vai carregar essas marcas. E eu gosto que o filme não trate isso como algo que simplesmente desaparece. Porque trauma não desaparece só porque a porta finalmente abriu. Se alguma coisa, ele vai viajar com eles. E é exatamente por isso que a ideia de finalmente deixar a casa é tão interessante, porque eles passaram tanto tempo tentando sair, mas quando finalmente conseguem, existe outra pergunta esperando: o que existe lá fora? E sinceramente, depois de tudo o que aconteceu, eu não sei se eu teria coragem de descobrir. Porque o filme passa tanto tempo nos ensinando a temer o exterior que quando surge a possibilidade real de sair, eu já estou condicionado a pensar, talvez seja melhor ficar. E esse é um dos maiores elogios que eu posso fazer à construção da atmosfera. O filme conseguiu fazer a casa parecer horrível e segura ao mesmo tempo. Ela é uma prisão, mas também é o último lugar conhecido, e isso cria uma contradição muito forte. Você quer sair, mas tem medo de sair. Você quer liberdade, mas tem medo do que liberdade significa. Você quer descobrir o mundo, mas talvez o mundo já não seja o mesmo. E para mim, essa sensação é o verdadeiro coração de A Última Casa. Não é a criatura, não é a chuva, não é a barreira. É aquela sensação de olhar para uma porta durante anos e finalmente perceber que talvez você não saiba mais o que existe do outro lado. E aí eu começo a pensar no título, A Última Casa. Porque talvez essa casa não seja apenas a última casa onde aquela família conseguiu sobreviver. Talvez seja a última representação do mundo que eles conheciam.
a última coisa que os conecta à vida antiga, a última fronteira entre eles e o desconhecido. E quando eles finalmente deixam aquele lugar, não estão simplesmente saindo de uma casa. Estão deixando para trás uma versão inteira de suas vidas. E isso, para mim, é muito mais emocionante do que qualquer batalha. É por isso que eu gosto de filmes que conseguem fazer o espetáculo ter significado. Porque você pode colocar criaturas gigantes, pode colocar tempestades, pode destruir uma casa, pode fazer o mundo inteiro parecer perdido. Mas se eu não me importar com as pessoas dentro daquela casa, nada disso importa. Aqui eu me importo. Eu quero saber se Jason vai conseguir parar de carregar tudo sozinho. Quero saber se Annie consegue continuar sendo a pessoa que mantém a família emocionalmente unida. Quero saber o que Graham vai fazer quando finalmente tiver liberdade. Quero saber como Ruth vai enxergar o mundo depois de crescer praticamente dentro daquele confinamento. E quero saber o que eles vão encontrar quando finalmente chegarem ao mar, porque essa última ideia abre uma porta gigantesca. Durante toda a história, o oceano foi praticamente uma presença invisível. A gente sabe que ele está ali, sabe que tem alguma relação com as criaturas. Sabe que existe alguma coisa naquele mundo aquático que os personagens não compreendem. Mas eles estão presos em terra. E então, quando a família finalmente encontra uma maneira de sair e segue para o mar, o filme muda de escala. Até aquele momento, a história era sobre uma família tentando sobreviver dentro de uma casa. Agora pode ser sobre uma família tentando descobrir o que aconteceu com o mundo. E isso é uma mudança enorme, porque talvez eles encontrem outras pessoas, talvez encontrem outras comunidades, talvez encontrem respostas, talvez encontrem algo muito pior. E eu gosto de terminar uma história com esse tipo de possibilidade. Não porque eu precise que tudo fique explicado, mas porque existe uma sensação de que a jornada deles ainda não acabou. E depois de tudo o que eles passaram, eu acho que isso funciona. Porque a última casa nunca foi realmente uma história sobre chegar ao fim. Foi uma história sobre continuar. Continuar quando a comida acaba. Continuar quando a esperança acaba. Continuar quando os filhos crescem. Continuar quando a casa começa a afundar. Continuar quando o mundo do lado de fora parece morto. Continuar quando você perde alguém. Continuar quando você percebe que talvez não exista nenhuma resposta. E para mim, essa é a ideia mais forte que o filme deixa. Sobreviver não é necessariamente vencer. Às vezes, sobreviver é simplesmente acordar no dia seguinte e decidir que ainda vale a pena tentar. E isso pode parecer simples, mas, depois de anos presos em uma casa cercada por uma ameaça que ninguém entende, essa decisão pode ser a coisa mais corajosa que uma pessoa consegue tomar. E é justamente por isso que eu acho que o filme funciona melhor quando desacelera. Quando deixa os personagens conversarem. Quando deixa o silêncio entrar. Quando mostra uma refeição simples. Quando mostra uma pequena planta crescendo. Quando mostra os filhos ficando mais velhos. Quando mostra Jason ficando cansado. Quando mostra Annie percebendo que o tempo está passando. Esses momentos fazem as grandes cenas funcionarem. Porque quando finalmente chega uma situação de perigo, você não está apenas pensando: será que eles vão sobreviver? Você está pensando: depois de tudo isso, eu realmente não quero perder essas pessoas. E essa é a diferença entre assistir a um filme e se envolver com ele. Para mim, A Última Casa tem essa qualidade. Ele pode ser vendido como um suspense de sobrevivência, um filme de criaturas, um mistério envolvendo chuva e isolamento. Mas por baixo de tudo isso,
Existe uma história muito mais simples. Uma família tentando continuar sendo uma família enquanto o mundo ao redor desaparece. E, sinceramente, essa é uma premissa que funciona muito bem comigo, porque monstros podem assustar, desastres podem impressionar, efeitos visuais podem ser incríveis, mas é a possibilidade de perder as pessoas que você ama que realmente mexe com a gente. E é aí que eu acho que o filme encontra sua melhor arma. Não é a criatura, é o medo de perder a família. E quanto mais tempo passa, mais esse medo cresce. No começo, Jason está tentando impedir que alguma coisa entre na casa. No final, ele precisa aceitar que talvez a única maneira de salvar a família seja abrir a porta. E essa ironia é perfeita. A mesma porta que durante anos significou morte pode, no fim, significar liberdade. E talvez seja exatamente esse o ponto. Uma porta só é uma prisão enquanto você acredita que o outro lado é pior. Quando você finalmente entende que ficar também pode matar você, abrir a porta deixa de ser loucura. Vira necessidade, e é nesse momento que a história começa realmente a respirar. Porque depois de anos ouvindo a chuva do lado de fora, depois de anos vendo o mundo desaparecer pela janela, depois de anos tentando transformar uma casa em um pequeno universo autossuficiente, a família finalmente precisa aceitar que nenhum universo é sustentável para sempre. Eles precisam sair, precisam descobrir, precisam arriscar. E pela primeira vez, Jason não pode simplesmente dizer que sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. E talvez seja justamente isso que torna aquele momento tão poderoso. Eles não estão saindo porque deixaram de ter medo. Eles estão saindo porque finalmente entenderam que coragem não significa não sentir medo. Coragem é sentir medo e mesmo assim abrir a porta. E depois de tudo o que essa família enfrentou, eu acho que essa é a única maneira possível de terminar essa jornada, porque eles perderam muita coisa, perderam vizinhos, perderam conforto, perderam tempo, perderam parte da vida que conheciam, mas ainda tem uma coisa, eles ainda têm uns aos outros, e, depois de tudo, talvez isso seja realmente o que importa. Agora, se tem uma coisa que eu quero analisar ainda mais profundamente, é como essa história usa a própria casa como símbolo, porque quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que praticamente cada mudança na estrutura daquele lugar acompanha uma mudança na família. A casa vai afundando, os espaços vão sendo modificados, a comida desaparece, a luz desaparece, as plantas morrem, e ao mesmo tempo aquelas pessoas também estão mudando diante dos nossos olhos. E essa conexão entre o estado da casa e o estado emocional da família é, para mim, uma das partes mais interessantes de toda essa experiência. E é justamente aqui que eu acho que a última casa começa a ficar mais inteligente do que parece à primeira vista, porque se você prestar atenção, a casa não está simplesmente servindo como cenário, ela está praticamente envelhecendo junto com os personagens. E quanto mais eu penso nisso, mais eu gosto dessa escolha. No começo, aquela casa ainda tem cara de lar, tem uma rotina, tem objetos espalhados, tem comida, tem crianças, tem pequenas discussões, tem aquela bagunça normal de uma família vivendo junta. É uma casa imperfeita, talvez até com alguns problemas estruturais, mas ainda é uma casa, só que depois tudo começa a mudar. A comida vai acabando, a água começa a ser controlada, a energia se torna algo temporário, as janelas deixam de representar contato com o mundo e passam a representar perigo, a garagem vira oficina, o chão vira plantação, o sótão ganha novas funções. Os espaços são adaptados. As paredes começam a apresentar sinais do que está acontecendo com o terreno, e aos poucos aquele lugar deixa de parecer uma casa. Ele se transforma em sobrevivência. E isso é muito importante porque a família também está passando exatamente pelo mesmo processo. No início, eles são uma família normal tentando enfrentar uma situação anormal. Depois, tornam-se uma família que aprendeu a sobreviver.
E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando a gente pensa em filmes pós-apocalípticos, normalmente o cenário já começa destruído. Prédios abandonados, carros queimados, ruas vazias, cidades em ruínas. É visualmente impressionante, claro, mas aqui o filme faz uma coisa diferente. Ele pega um lugar normal e deixa a gente assistir à destruição lentamente. E para mim, isso é muito mais perturbador, porque você consegue reconhecer o lugar. Você entende que aquilo era um lar. Você sabe que ali existia uma vida. E então começa a observar aquele ambiente se transformar em algo irreconhecível. É quase como assistir à própria memória sendo destruída diante dos seus olhos. E a passagem de tempo é fundamental nisso. Eu gosto muito que o filme não trate os anos como uma informação jogada em uma legenda, e pronto. A gente sente que o tempo passou, os filhos crescem, as relações mudam, os hábitos mudam, a casa muda, os recursos mudam, a própria maneira como Jason e Annie conversam muda, e isso dá uma sensação de peso, porque 5 anos não são 5 dias. 5 anos significam aniversários perdidos, Natal, verão, inverno, mudanças no corpo, mudanças na personalidade e principalmente oportunidades que não voltam. É isso que me deixa pensando na situação de Graham. Quando ele era criança, provavelmente acreditava que seus pais tinham todas as respostas. Depois ele começa a crescer e percebe que não tem. Depois começa a entender que talvez ninguém tenha. E nesse momento, ele precisa decidir se vai continuar seguindo o pai ou se vai começar a construir sua própria visão do mundo. E isso é uma passagem de infância para a maturidade que o filme consegue colocar dentro de uma situação completamente extrema. Porque, normalmente, um adolescente começa a se separar emocionalmente dos pais porque quer independência. Graham começa a fazer isso porque percebe que ficar parado pode significar perder a própria vida. E eu acho isso muito interessante, porque Jason olha para Graham e talvez veja um garoto que está sendo impaciente. Mas Graham olha para Jason e vê um homem que está com medo. E isso muda completamente a discussão. Jason pode dizer que está protegendo a família, mas Graham começa a perguntar se o pai também está se protegendo. Talvez Jason esteja tão acostumado com aquela casa que sair dela seja assustador para ele também. Talvez manter todos ali seja mais fácil do que aceitar que ele não sabe o que existe do lado de fora. E isso seria muito humano. Porque às vezes a gente se acostuma tanto com uma situação ruim que ela começa a parecer confortável, não porque seja boa, mas porque é conhecida, e o desconhecido pode ser muito mais assustador. Eu acho que Annie percebe isso antes de Jason. Ela começa a enxergar o efeito que aquela vida está causando nos filhos. E ela percebe uma coisa que, para mim, é devastadora. Você pode manter uma criança viva e ainda assim tirar dela uma parte da vida. Não estou dizendo que Jason está errado por tentar sobreviver. É justamente o contrário. O que ele faz é necessário. Mas o filme pergunta até onde essa necessidade pode ir. Porque chega um momento em que você precisa ensinar seu filho a viver, não apenas a não morrer. E essa diferença está no coração da relação entre Jason e Graham. Eu também acho muito interessante como Ruth tem uma relação diferente com aquele ambiente. Ela parece mais curiosa. E essa curiosidade é perigosa, mas também é uma das características que eventualmente ajudam a família. Ela não aceita simplesmente que é assim. Ela observa, pergunta, tenta entender. Ela quer saber o que está do lado de fora. E isso é muito importante porque o conhecimento começa justamente com alguém perguntando: e se? E se não forem alienígenas? E se essas criaturas forem algo diferente? E se a água tiver alguma relação com elas? E se o oceano estiver envolvido? E se existe uma saída? E se a resposta estiver embaixo da casa? Essas perguntas fazem a história avançar. E sinceramente, eu gosto muito mais de personagens que tentam entender o problema do que daqueles que simplesmente reagem a ele.
É claro que quando você está preso e com fome, pensar em teorias pode parecer luxo, mas a curiosidade é uma ferramenta de sobrevivência também. Você precisa entender seu inimigo, precisa entender o ambiente, precisa observar padrões. E Ruth, de certa forma, aprende isso naturalmente. Agora, falando de fotografia, eu acho que um filme como esse precisa trabalhar muito bem o contraste entre interior e exterior, porque o interior da casa deveria representar segurança. Só que o filme precisa gradualmente fazer o espectador desconfiar dessa segurança, e ao mesmo tempo, o exterior deveria parecer ameaçador, mas também precisa existir uma sensação de fascínio. Porque se o lado de fora fosse simplesmente um inferno absoluto, a família não teria motivo para querer sair. O interessante é justamente que existe uma coisa lá fora que é perigosa, mas também desconhecida. É como olhar para uma floresta escura. Você sabe que pode haver alguma coisa lá, mas ainda quer olhar, e a câmera nesse tipo de história pode brincar muito com isso. Uma janela pode enquadrar uma parte do bairro. Uma cortina pode esconder metade da imagem, uma porta pode ocupar boa parte do quadro. Um corredor escuro pode parecer maior do que realmente é, e esses elementos fazem a casa parecer cada vez mais claustrofóbica. Eu particularmente gosto quando um filme de suspense não precisa correr para criar tensão. Ele pode deixar uma câmera parada. Pode deixar um personagem olhando, pode deixar o espectador procurar alguma coisa no fundo da imagem. E isso é especialmente eficiente aqui porque sabemos que existe algo do lado de fora. Então, quando a câmera mostra uma janela durante alguns segundos a mais do que deveria, automaticamente começo a procurar. Tem alguma coisa ali? Eu vi alguma coisa? Será que aquilo se mexeu? E isso é ótimo, porque o filme começa a transformar o espectador em um membro daquela família. Nós também estamos presos. Nós também estamos olhando pela janela. Nós também estamos esperando. E a espera é uma ferramenta muito poderosa. Acho que muita gente subestima o valor do tédio em um filme. Mas aqui o tédio é parte do horror. Pensa comigo. No primeiro dia, ficar preso em casa pode até parecer interessante. Você tem comida, tem eletricidade, tem filmes, tem internet, pelo menos por algum tempo, tem coisas para fazer. No 10º dia, já começa a ficar difícil. No 30º, você começa a repetir as atividades. Depois de meses, a rotina vira uma prisão. E depois de anos, você já nem sabe mais como seria viver de outra forma. Esse processo é muito mais assustador do que um simples susto, porque o inimigo é o tempo. E não existe como lutar contra o tempo com uma arma. Você não pode atirar em 5 anos, não pode destruir a fome, não pode bater em uma parede até recuperar a infância dos seus filhos. E é por isso que eu considero a passagem de tempo um dos elementos mais importantes da história. Agora vamos falar da música. Eu acho que a trilha sonora de um filme como esse tem uma responsabilidade muito delicada. Se for exagerada demais, ela mata o suspense. Se for muito ausente, algumas transições podem perder impacto. Então, o ideal é encontrar um equilíbrio entre atmosfera e emoção. E na minha opinião, o mais interessante é quando a música consegue representar a sensação de isolamento, não necessariamente medo. Isolamento, porque são emoções diferentes. Medo é saber que algo está vindo. Isolamento é não saber se alguém vai vir. E a última casa trabalha muito com essa segunda sensação. A família está cercada de outras pessoas no começo, mas, pouco a pouco, o bairro vai ficando silencioso. Isso significa que o silêncio exterior fica cada vez mais pesado. No início, você espera ouvir carros, cães, pessoas, algum movimento, depois nada. E quando o mundo fica silencioso demais, você começa a sentir que alguma coisa está errada. Eu acho esse tipo de som ambiente muito importante. Às vezes, o melhor momento musical é aquele em que você praticamente não percebe que existe música. Você sente uma tensão, sente uma tristeza, sente um vazio, mas não consegue apontar exatamente de onde veio. Esse é o tipo de trilha que funciona para mim.
E se o filme utiliza elementos sonoros relacionados à água, eu acho que isso pode ficar ainda mais interessante, porque a água é normalmente associada à vida. Aqui, ela pode representar ameaça. É uma inversão muito boa. A chuva deveria trazer água, mas a água pode estar contaminada. O oceano deveria representar liberdade, mas o oceano pode ser o lar das criaturas. A chuva deveria ser algo natural, mas nesse mundo, ela virou um aviso. Essa inversão deixa tudo mais desconfortável. E existe também uma coisa visual muito interessante na ideia de a casa começar a afundar. Pense no simbolismo disso. Uma casa é construída para permanecer. Ela deveria ser estável. Você coloca uma fundação porque quer que o prédio permaneça no mesmo lugar durante décadas. Aqui, a própria terra está mudando. A casa começa a descer. É como se o mundo estivesse literalmente engolindo o último pedaço de segurança daquela família. E isso combina perfeitamente com a evolução emocional. Quanto mais a casa afunda, mais a sensação de estabilidade desaparece. E aí temos outro detalhe que eu acho muito importante: a água do mar. Quando eles percebem que aquilo não é simplesmente água de chuva, mas água salgada, existe uma mudança enorme, porque isso significa que o ambiente está sendo contaminado. Não é apenas uma criatura passando pela casa, é o próprio ecossistema ao redor deles mudando, e isso torna a ameaça muito maior. Antes, eles estavam tentando sobreviver a uma situação localizada. Agora parece que o fenômeno está alterando o ambiente inteiro. A água que eles bebem pode não ser segura. As plantas que Anne cultivou podem morrer. Os alimentos ficam mais difíceis. E a casa, que já estava afundando, fica ainda mais vulnerável. E isso me leva novamente à plantação. Aquele jardim improvisado é uma das melhores metáforas do filme. Anne passa anos tentando fazer alguma coisa crescer. Ela pega sementes, cuida, improvisa fertilizante, aprende, adapta, e então o ambiente muda e destrói aquilo. Isso é cruel, porque ela não está apenas perdendo plantas, está perdendo um símbolo de futuro. É como se o mundo dissesse: você acha que conseguiu criar alguma estabilidade? Não conseguiu. E isso coloca a família novamente no ponto zero. Eu gosto desse tipo de obstáculo porque ele não parece simplesmente colocado para aumentar a ação. Ele está ligado ao tema. Eles precisam aprender novamente, precisam se adaptar novamente. E isso acontece várias vezes durante a história. E essa é a regra daquele mundo. Adapte-se ou morra. E eu acho que isso também vale emocionalmente. Jason precisa se adaptar como pai. Anne precisa se adaptar como mãe. Graham precisa se adaptar ao fato de que não teve uma juventude normal. Ruth precisa se adaptar ao crescimento dentro de um mundo que ela nunca conheceu. Ninguém consegue ficar parado. Se ficar, morre. E isso também explica por que a família precisa aprender a trabalhar como equipe. No começo, Jason é claramente o centro. Ele caça, conserta, planeja, protege, mas conforme os anos passam, isso deixa de funcionar. Uma pessoa não consegue fazer tudo. E é justamente quando a família começa a distribuir responsabilidades que eles ficam mais fortes. Graham aprende, Ruth aprende, Anne aprende. E Jason precisa aceitar que não é o único capaz de tomar decisões. Essa é uma mudança importante para o personagem. E, sinceramente, eu acho que é uma das mensagens mais bonitas da história. Você pode ser o pai, pode ser o mais velho, pode ser aquele que começou tudo, mas isso não significa que você sempre será a pessoa mais preparada. Às vezes, seu filho vai enxergar alguma coisa que você não enxergou. Sua esposa vai perceber algo que você ignorou. E, para uma pessoa como Jason, aceitar isso deve ser muito difícil, porque ele passou anos carregando a responsabilidade. Então, quando Anne decide atravessar aquele espaço estreito para procurar medicamentos, a situação ganha outro peso. Ela não está apenas fazendo uma missão, ela está mostrando que também é capaz de assumir riscos pela família. E honestamente, essa é uma das coisas que eu mais gosto na personagem. Ela não fica esperando Jason resolver tudo. Quando é necessário, ela age.
E essa ação também representa uma mudança no equilíbrio entre os dois. Jason começa a perceber: eu não sou o único protetor aqui, e isso é bom, porque uma família não deveria depender de uma única pessoa. Se essa pessoa cair, tudo desmorona. Eles precisam funcionar como uma unidade, e o filme chega ao ponto de mostrar isso literalmente. Cada um tem uma função, cada um precisa confiar no outro. E quando você pensa na trajetória desde o começo, isso é uma evolução enorme. No início, Jason quer controlar tudo. No final, ele precisa confiar. No início, as crianças são protegidas. No final, elas participam. No início, Annie tenta manter a normalidade. No final, ela aceita que talvez seja necessário enfrentar o desconhecido. Essa evolução é o que dá sentido à história. Agora, vamos falar de uma coisa que eu acho que pode dividir bastante o público: a decisão de explicar ou sugerir demais sobre as criaturas. Eu, pessoalmente, gosto mais quando a história deixa espaço para interpretação. Porque se você diz exatamente o que elas são, de onde vieram, por que fazem tudo e quais são todas as regras, parte do mistério desaparece. Mas ao mesmo tempo, eu entendo a necessidade de oferecer alguma resposta. Você passa horas acompanhando uma família presa e naturalmente quer entender o que está acontecendo. E a hipótese relacionada ao oceano funciona porque ela não fecha completamente a porta, ela abre outra. Se são criaturas antigas, se são espécies desconhecidas, se vieram de regiões profundas, se possuem uma relação com a água, se o fenômeno é natural ou sobrenatural, se elas simplesmente estão retornando a um ambiente que consideram delas, cada possibilidade é interessante. E eu gosto especialmente da ideia de que talvez elas não sejam simplesmente monstros, porque isso muda o conflito. Se a criatura está atacando a família porque quer destruí-los, então temos um inimigo tradicional. Mas e se ela estiver simplesmente tentando sobreviver também? E se os humanos estiverem ocupando um espaço que aquelas criaturas consideram território? E se o que a família interpreta como ataque for apenas comportamento defensivo? Essa possibilidade deixa tudo muito mais interessante, porque então a pergunta não é como matar o monstro? É como coexistir com alguma coisa que não entendemos. E isso é muito mais difícil, porque matar é simples. Entender é difícil, e é exatamente nesse ponto que eu acho que o final ganha uma camada muito boa. Quando Jason percebe que talvez a criatura não esteja tentando simplesmente destruí-los, ele precisa reconsiderar tudo. Durante anos, a família foi ensinada a temer aquelas criaturas. E talvez o medo tenha feito com que eles interpretassem tudo como ameaça. Talvez o problema nunca tenha sido tão simples. E isso combina com a própria jornada de Jason. Ele começa o filme acreditando que proteger significa controlar. Termina entendendo que talvez proteger signifique compreender. E isso é uma transformação muito grande. Agora, eu também quero falar da parte emocional que envolve a comida, porque pode parecer um detalhe pequeno, mas eu acho que é uma das coisas mais realistas do filme. Quando você tem comida suficiente, você não pensa muito nela. Você abre a geladeira. Tem alguma coisa. Abre o armário. Tem alguma coisa. Se não gostar do jantar, faz outra coisa. Mas quando a comida começa a acabar, cada alimento passa a ter valor. Uma semente tem valor. Um peixe tem valor. Um animal pequeno tem valor. Uma lata esquecida tem valor. Até os restos passam a ter valor. E isso muda completamente a psicologia da família. A fome não é apenas uma sensação física. Ela muda o comportamento. Deixa as pessoas irritadas, cansadas, desesperadas e, principalmente, egoístas. É muito fácil dizer que você dividiria tudo igualmente quando está alimentado. Mas quando existe um pedaço de comida e 4 pessoas, quem come? Quem fica sem? O pai? A mãe? A criança? O mais fraco? E essas perguntas são horríveis.
E eu gosto quando filmes têm coragem de colocar personagens diante dessas escolhas, sem tentar torná-las bonitas. Porque sobrevivência não é bonita. Ela é desconfortável, ela é cansativa, é repetitiva, é às vezes nojenta, e pode obrigar pessoas boas a fazerem coisas que nunca imaginaram. E isso me leva novamente à ideia de moralidade. Eu acho que o filme não está dizendo que a humanidade desaparece quando o mundo acaba. Está dizendo que ela precisa ser escolhida todos os dias. Você pode acordar e decidir: hoje vamos continuar sendo uma família, mesmo que tudo esteja desmoronando. Você pode dividir seu pedaço de comida, pode ensinar algo para seu filho, pode comemorar uma data, pode plantar uma semente, pode consertar alguma coisa mesmo sem saber se vai precisar dela. Hoje eu quero falar com vocês de um filme que, sinceramente, me deixou com aquela sensação estranha depois dos créditos. Sabe quando você termina um filme e não consegue simplesmente levantar, pegar o celular e seguir a vida? Você fica alguns minutos pensando: tá, o que foi que eu acabei de assistir? É exatamente essa sensação que eu tive com A Última Casa. Porque à primeira vista, você pode olhar para essa história e pensar que estamos diante de mais um filme de sobrevivência, com uma família presa dentro de casa. Só que, conforme a história vai avançando, fica muito claro que o filme está interessado em algo bem maior do que simplesmente descobrir como escapar. E eu já quero começar dizendo uma coisa. O que mais me chamou a atenção aqui não foi nem o mistério das criaturas. Foi a maneira como o filme transforma uma casa, que normalmente representa segurança, conforto e família, em uma espécie de prisão que vai ficando cada vez mais perigosa. E isso é uma ideia muito boa, porque a gente normalmente pensa no perigo chegando de fora. Aqui, o problema é justamente que você não pode sair. A ameaça está do lado de fora, mas, ao mesmo tempo, ela começa a entrar na cabeça de todo mundo que está lá dentro. E é aí que eu acho que A Última Casa começa a ficar realmente interessante. A história acompanha Jason e Anne e os filhos deles, Graham e Ruth, além da presença de Cassidy, que também acaba sendo uma peça importante emocionalmente dentro daquela família. E eu gosto bastante de como o filme não começa imediatamente tentando destruir tudo. Pelo contrário, existe uma tentativa muito clara de mostrar uma família normal, com problemas normais, pequenas discussões, preocupações financeiras, rotina, filhos querendo coisas simples e pais tentando manter tudo funcionando. Isso é importante porque se você começa um filme desses já com caos absoluto, você perde a sensação de perda. Para eu sentir que uma situação é realmente desesperadora, primeiro preciso entender o que aquelas pessoas tinham antes. Preciso ver o cotidiano delas. Preciso ver a casa como lar antes de ela virar uma prisão. E o filme faz isso de uma maneira que eu achei bastante eficiente. Jason não é apresentado como aquele protagonista perfeito que sabe fazer absolutamente tudo. Ele não é um super-herói. Ele é um homem que está tentando cuidar da família, enquanto já carrega suas próprias inseguranças. Ele tem uma relação complicada com a ideia de responsabilidade e, principalmente, com a necessidade de proteger as pessoas que ama. E isso vai ser muito importante depois. Porque existe uma diferença enorme entre proteger sua família e controlar sua família. E o filme passa bastante tempo brincando com essa linha. Jason acredita que, se conseguir manter todo mundo alimentado, protegido e ocupado, então está cumprindo o papel dele. Anne, por outro lado, começa a perceber uma coisa que ele demora mais para entender. Sobreviver não significa necessariamente estar vivendo, e para mim, essa é uma das ideias mais interessantes de A Última Casa. No começo, existe uma espécie de normalidade artificial.
A família ainda está tentando manter as pequenas coisas do cotidiano. Café da manhã, brincadeiras, televisão, tarefas, exercícios, comemorações. E isso parece até estranho quando você pensa no que está acontecendo do lado de fora. Mas é justamente aí que o filme acerta. Porque se eu estivesse preso dentro de uma casa sem saber se vou conseguir sair, provavelmente também tentaria manter alguma rotina. Eu não acordaria todos os dias pensando apenas, vamos morrer. Em algum momento, você precisa lavar a louça, precisa comer, precisa conversar com seus filhos, precisa decidir quem vai dormir onde, precisa encontrar alguma coisa para fazer, e o filme entende isso. É muito fácil fazer um filme de apocalipse colocando personagens correndo de um lado para outro, gritando e quebrando coisas. O mais difícil é mostrar o tédio, o silêncio, os dias passando, a repetição, a sensação de que o mundo continua existindo, mas você não faz mais parte dele. E a última casa começa a construir esse sentimento muito bem. Aquela primeira descoberta de que a família não consegue abrir portas ou janelas é um dos momentos em que eu senti que o filme realmente muda de marcha, porque até aquele instante ainda existe uma explicação racional para tudo. Pode ser uma falha elétrica, pode ser alguma coisa relacionada ao clima, pode ser um problema estrutural da casa, mas aí eles descobrem aquela barreira estranha e pronto. A partir daí, acabou a normalidade. O mais interessante é que o filme não entrega imediatamente uma explicação mastigada, e eu agradeço muito por isso. Eu realmente prefiro quando uma história de mistério tem coragem de deixar algumas perguntas sem resposta durante bastante tempo, porque quando você não sabe o que está acontecendo, qualquer possibilidade parece assustadora. É governo? É algum tipo de desastre? É algo extraterrestre? É uma coisa sobrenatural? É alguma coisa relacionada ao oceano? E eu acho divertido como o filme brinca com todas essas possibilidades antes de começar a direcionar nossa atenção para uma explicação muito mais estranha. E tem outra coisa que eu gostei muito: os vizinhos. Parece um detalhe pequeno, mas a maneira como essas pessoas se comunicam através das janelas e sinais escritos ajuda bastante a criar a sensação de isolamento. Eles conseguem ver outras pessoas, conseguem saber que não estão sozinhos, mas não conseguem simplesmente atravessar a rua e conversar normalmente. Isso é cruel, porque estar completamente sozinho é uma coisa. Saber que existem pessoas a poucos metros de você, mas não poder alcançá-las, é outra completamente diferente. E eu acho que esse conceito poderia facilmente sustentar um filme inteiro. Você olha para a casa do outro lado da rua e vê uma família. Talvez aquela família tenha comida, talvez tenha remédios, talvez tenha alguma informação. E Graham responde basicamente: e se ela nunca abrir? Essa é a diferença entre eles. Jason precisa acreditar que existe um futuro, porque, se ele não acreditar, tudo o que fez durante aqueles anos perde significado. Graham não tem essa mesma dívida emocional com o passado, e por isso consegue questionar o pai. É uma discussão que eu acho bastante poderosa, porque nenhum dos dois está completamente errado. Jason está tentando garantir que exista um amanhã. Graham está tentando garantir que esse amanhã realmente valha a pena. E Annie percebe os dois lados. Ela vê o quanto Jason está se sacrificando, mas também percebe que os filhos estão crescendo diante dela. E é aí que o filme fica muito mais triste, porque não existe vilão naquela discussão. Não existe alguém que você possa apontar e dizer: esse cara é o problema. O problema é a situação. O problema é o confinamento. O problema são os anos. O problema é que ninguém sabe quando aquilo vai terminar, e talvez nunca termine. Agora, falando das criaturas,
eu preciso dizer que acho uma decisão muito interessante o filme não revelar tudo imediatamente. Eu gosto de criaturas que permanecem parcialmente desconhecidas. Quando você mostra demais cedo demais, o medo diminui, porque o cérebro humano é muito bom em se acostumar. Você vê o monstro uma vez, depois vê de novo, depois mais uma vez. Depois já está pensando, tá, eu conheço esse bicho. Mas quando você só vê sinais, um som, uma sombra, uma movimentação, um cadáver, uma janela, um rastro, uma presença, aí a imaginação começa a trabalhar. E a imaginação é muito mais cruel do que qualquer departamento de efeitos visuais. Eu prefiro 1000 vezes ouvir alguma coisa do lado de fora e não saber exatamente o que é do que ter uma criatura pulando na tela a cada 5 minutos. E a regra da chuva ajuda muito nisso. Quando começa a chover, você sabe que alguma coisa está prestes a mudar. A família precisa fechar as cortinas. As janelas viram zonas proibidas. As pessoas precisam ficar quietas. E existe aquele medo de que alguma coisa esteja observando. Essa ideia é muito boa, porque normalmente em um filme de monstro, você tenta olhar para fora para encontrar a criatura. Aqui, olhar para fora pode ser exatamente o que coloca você em perigo. Isso transforma a janela em uma espécie de tela de cinema dentro do próprio filme. Você quer olhar, mas sabe que não deveria. E esse tipo de tensão funciona muito bem. E tem uma cena envolvendo Susan, que para mim é uma das mais importantes para estabelecer o verdadeiro nível de perigo. Até aquele momento, ainda existe esperança. Talvez alguém consiga ajuda. Talvez os vizinhos tenham descoberto alguma coisa. Talvez exista uma maneira de escapar. Mas quando ela aparece desesperada e a situação muda rapidamente, o filme deixa claro que o mundo exterior não está apenas deserto, ele está hostil. E não é uma ameaça que você consegue negociar. Não é uma situação em que basta abrir a porta e correr. Existe alguma coisa lá fora que está controlando aquele ambiente de uma maneira que ninguém entende. E o pior é que os personagens não sabem as regras. Isso é fundamental, porque se você conhece as regras de um monstro, pode criar estratégia. Se você sabe que ele não suporta fogo, você usa fogo. Se sabe que ele não consegue entrar em determinado lugar, você se esconde. Mas aqui, durante muito tempo, eles não sabem absolutamente nada. E isso cria uma vulnerabilidade enorme. Eles estão aprendendo por tentativa e erro, e alguns desses erros custam caro, muito caro. Outro elemento que eu gostei bastante é a maneira como o filme usa o som. Mesmo sem entrar em detalhes técnicos específicos da produção, dá para perceber como o silêncio tem uma função enorme na experiência. Quando você está dentro de uma casa durante anos, os sons cotidianos começam a ganhar peso. Uma porta, um passo, um animal, a chuva, um ruído vindo de outra parte da casa, uma coisa caindo. E quando existe a possibilidade de uma criatura estar próxima, qualquer som vira uma ameaça. Isso é muito mais eficiente do que colocar música assustadora o tempo inteiro. Aliás, eu prefiro quando a trilha sonora sabe desaparecer. Porque, às vezes, a ausência de música é o que faz a cena ficar desconfortável. Você está olhando para a tela. Nada acontece. E justamente porque nada acontece, você começa a esperar alguma coisa. Aí, você começa a ouvir sua própria respiração. É nesse ponto que o suspense realmente funciona. E a música, quando entra, precisa complementar esse sentimento, não substituir. Para mim, a melhor trilha para um filme como esse não é aquela que fica dizendo ao espectador, agora fique assustado. É aquela que cria uma sensação de vazio, de distância, de algo antigo, de alguma coisa que não pertence ao mundo humano.
Porque, se a história realmente está lidando com criaturas relacionadas ao oceano, existe uma oportunidade muito interessante de brincar com sons graves, ambientes aquáticos, ecos e texturas que façam o espectador sentir que existe um mundo enorme escondido logo além daquelas paredes. E isso combina perfeitamente com a escala da história, porque a família está presa em uma casa. Mas o que está do lado de fora pode ser muito maior do que eles conseguem imaginar. E essa é outra coisa que gosto muito no conceito. A casa é pequena, o oceano é gigantesco, a família conhece uma fração minúscula do mundo. E talvez o que esteja acontecendo não seja nem mesmo uma invasão, talvez seja outra coisa. Essa possibilidade começa a ficar muito interessante quando Ruth começam adaptados. As paredes começam a apresentar sinais do que está acontecendo com o terreno, e aos poucos aquele lugar deixa de parecer uma casa. Ele se transforma em sobrevivência. E isso é muito importante porque a família também está passando exatamente pelo mesmo processo. No início, eles são uma família normal tentando enfrentar uma situação anormal. Depois, tornam-se uma família que aprendeu a sobreviver. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando a gente pensa em filmes pós-apocalípticos, normalmente o cenário já começa destruído. Prédios abandonados, carros queimados, ruas vazias, cidades em ruínas. É visualmente impressionante, claro, mas aqui o filme faz uma coisa diferente. Ele pega um lugar normal e deixa a gente assistir à destruição lentamente. E para mim, isso é muito mais perturbador, porque você consegue reconhecer o lugar. Você entende que aquilo era um lar. Você sabe que ali existia uma vida. E então começa a observar aquele ambiente se transformar em algo irreconhecível. É quase como assistir à própria memória sendo destruída diante dos seus olhos. E a passagem de tempo é fundamental nisso. Eu gosto muito que o filme não trate os anos como uma informação jogada em uma legenda, e pronto. A gente sente que o tempo passou, os filhos crescem, as relações mudam, os hábitos mudam, a casa muda, os recursos mudam, a própria maneira como Jason e Anne conversam muda, e isso dá uma sensação de peso, porque 5 anos não são 5 dias. 5 anos significam aniversários perdidos, Natal, verão, inverno, mudanças no corpo, mudanças na personalidade e principalmente oportunidades que não voltam. É isso que me deixa pensando na situação de Graham. Quando ele era criança, provavelmente acreditava que seus pais tinham todas as respostas. Depois ele começa a crescer e percebe que não tem. Depois começa a entender que talvez ninguém tenha. E nesse momento, ele precisa decidir se vai continuar seguindo o pai ou se vai começar a construir sua própria visão do mundo. E isso é uma passagem de infância para a maturidade que o filme consegue colocar dentro de uma situação completamente extrema. Porque, normalmente, um adolescente começa a se separar emocionalmente dos pais porque quer independência. Graham começa a fazer isso porque percebe que ficar parado pode significar perder a própria vida. E eu acho isso muito interessante. Porque Jason olha para Graham e talvez veja um garoto que está sendo impaciente. Mas Graham olha para Jason e vê um homem que está com medo. E isso muda completamente a discussão. Jason pode dizer que está protegendo a família, mas Graham começa a perguntar se o pai também está se protegendo. Talvez Jason esteja tão acostumado com aquela casa que sair dela seja assustador para ele também. Talvez manter todos ali seja mais fácil do que aceitar que ele não sabe o que existe do lado de fora. E isso seria muito humano, porque às vezes a gente se acostuma tanto com uma situação ruim que ela começa a parecer confortável, não porque seja boa, mas porque é conhecida, e o desconhecido pode ser muito mais assustador. Eu acho que Anne percebe isso antes de Jason.
ela começa a enxergar o efeito que aquela vida está causando nos filhos. E ela percebe uma coisa que, para mim, é devastadora. Você pode manter uma criança viva e ainda assim tirar dela uma parte da vida. Não estou dizendo que Jason está errado por tentar sobreviver. É justamente o contrário. O que ele faz é necessário. Mas o filme pergunta até onde essa necessidade pode ir. Porque chega um momento em que você precisa ensinar seu filho a viver, não apenas a não morrer. E essa diferença está no coração da relação entre Jason e Graham. Eu também acho muito interessante como Ruth tem uma relação diferente com aquele ambiente. Ela parece mais curiosa. E essa curiosidade é perigosa, mas também é uma das características que eventualmente ajudam a família. Ela não aceita simplesmente que é assim. Ela observa, pergunta, tenta entender. Ela quer saber o que está do lado de fora. E isso é muito importante porque o conhecimento começa justamente com alguém perguntando: e se? E se não forem alienígenas? E se essas criaturas forem algo diferente? E se a água tiver alguma relação com elas? E se o oceano estiver envolvido? E se existe uma saída? E se a resposta estiver embaixo da casa? Essas perguntas fazem a história avançar. E sinceramente, eu gosto muito mais de personagens que tentam entender o problema do que daqueles que simplesmente reagem a ele. É claro que quando você está preso e com fome, pensar em teorias pode parecer luxo, mas a curiosidade é uma ferramenta de sobrevivência também. Você precisa entender seu inimigo, precisa entender o ambiente, precisa observar padrões. E Ruth, de certa forma, aprende isso naturalmente. Agora, falando de fotografia, eu acho que um filme como esse precisa trabalhar muito bem o contraste entre interior e exterior, porque o interior da casa deveria representar segurança. Só que o